tudo bom? Eu recebi de cabine online da A2 Filmes um filme chamado Território Hostil. Ele é de 2022 e pela nota do IMDb ele tava baixíssimo, até meio que dei umas animadas, mas eu preciso confessar a vocês que eu chorei nesse filme, gente. Chorei, porque tem relação com família, porque tem relação com pai e filha, enfim. E aí vamos lá, né, com algumas observações aqui que eu anotei. Ele tem roteiro e direção do Brian Presley, a sinopse dele diz o seguinte: que o Jack Colgrove é um veterano de guerra que fez de tudo para se reunir com seus filhos e esposa no retorno da guerra. Mas quando ele volta, ele descobre que a mulher morreu e os filhos dele foram entregues para um trem que estava indo na direção dos inimigos. Como é que a gente vai entender isso? Eu acho que é melhor até... eu destaquei aqui como é que é o início do filme, que explica bastante coisa. No início a gente vê uma moça andando num terreno assim que é todo de... e se passa em 1902 esse início, né? Andando num terreno que é só de neve, várias árvores ali. Ela tá cavalgando em direção a um cemitério, onde ali naquela lápide tá escrito o nome do pai dela, que a gente vai entender que é esse Jack Colgrove. Ela já é uma moça, né? Enfim, uma lourinha toda bonitinha e tal, que desce do cavalo pra ali pra jogar a flor que ela coloca não, gente, mas ela fica ali olhando a lápide, pensando em algumas coisas. E aí esse primeiro momento explica muito, que é o que eu vou ler pra vocês. Até o final da Grande Guerra Civil da nossa nação, ela explica: milhares de crianças ficaram órfãs. Seus pais foram mortos em batalha. Suas mães foram levadas pelas doenças ou pelo luto. Muitos acabaram no trem de órfãos, um programa para realocar crianças nas cidades dizimadas do norte às famílias em outros territórios. Famílias com... O que eu botei aqui, gente, que eu não tô nem... eram famílias com amor para dar e fazendas para cuidar. Minha irmã, meu irmão e eu pegamos esse trem de órfãos com muito medo e com fome. Não sabíamos na época que a única coisa mais forte que a morte e o medo era o tanto que o nosso pai nos amava. E aí pula para 1861, ou seja, anos antes, quando esse pai, que é esse Jack Colgrove, vai para a Guerra Civil, entrega 2 bonecas para as 2 filhas meninas, né, e se despede delas. É esse homem exatamente que vai ser o protagonista desse filme, e que num western misturado ali com várias cenas, né, bacanas e tal. Não tem cenas muito fortes, gente. Eu até vi que ele recebeu aquele R, né, que é como se fosse um filme muito forte, mas não tem. Mas talvez seja pelas cenas de morte, tá? Chega a ter uma cena quase de um abuso sexual, que não chega a acontecer, mas de qualquer forma é um filme forte nas questões de morte e tal, então talvez não seja adequado para todos os públicos, eu não entendo muito de censura. Mas eu achei um filme muito tocante pela questão, e aí eu entendo que as notas baixas tenham sido dadas, porque explica ali a relação que os americanos sabem da história deles, né? Eles não sabem do resto do mundo, mas da deles eles sabem muito bem, que é a relação que o filme fez confusa entre os tempos em que a história se passa e entre os locais onde os indígenas ainda tinham domínio do território e aonde já tinha sido ganha a Guerra Civil, pela parte dos americanos ali que estavam lutando. Então tem essa mistura. Eu não entendo muito desse período e tudo, então não vou poder entrar a fundo e dizer, olha, aqui estava errado, não foi nessa localidade, nesse território, mas isso foi o que incomodou. Mas em geral o filme, que é considerado de baixo orçamento, é um filme com uma fotografia linda, uma trilha sonora que eu amei e um roteiro que me convenceu, sim. Ali a história principal é para mostrar esses trens, chega a mostrar bem no início algumas imagens que são dadas ali como inspirada em fatos reais, de crianças que foram colocadas nesses trens e mandadas até para as linhas que eram consideradas inimigas, e também desses pais que foram dados como mortos, como é o caso do protagonista, e que ao retornar fizeram de tudo para encontrar sua família. Então essa história vai basear só na vida do Jack mesmo, em tudo que ele passa, munido ali, né, de uma equipe que ele faz e tudo, de amigos que ele vai fazendo pelo caminho, de amigos e inimigos também, para chegar até as suas crianças. Então assim, ele sabia que as crianças estavam vivas, mas as crianças não sabiam que o pai ainda estava vivo, porque foi informado ali que esse pai estava morto. O que me emocionou muito na história foi não só a garra desse homem, né, em querer conhecer, resgatar essas crianças, né, de um futuro incerto, e principalmente, né, ele quer ali, ele voltou, ele lutou por tudo aquilo, então agora ele quer reaver ali o que ele mais pensou durante a guerra, que era esse laço familiar. Ele sabia que a esposa estava morta, mas as crianças estavam vivas e ele precisava reavê-las. Mas a questão da filha, que
quando narra sobre o que o pai passou e sobre a paixão dela, né, sobre ele estar no céu e ela não... Então, assim, o diálogo, né, o roteiro ali, a fala dela é muito emocionante. Eu me senti, pelo menos, muito conectada com a questão familiar e com a questão de terem tempos muito difíceis. Eles não tinham acesso a tecnologia nenhuma, onde eles tinham que acreditar naquilo que estava chegando, naquela pouca informação que eles tinham. Portanto, mesmo o que se passa nesse filme, eu acho muito importante na forma como o diretor e o roteirista, né, que é o Brian Presley, resgatou toda a questão do pai heróico, né, que faz de tudo pelos seus filhos. Então, realmente foi um filme que eu gostei muito, as partes das lutas eu gostei, foi algo que me agradou, passou super rápido. Quando eu vi o filme já estava no final, já estava ali, né, com os olhos todo marejados, porque realmente a fala da filha é muito bonita, até principalmente que ele é muito bom. Ele tá disponível aí em alguns locais que eu vou colocar aqui na caixa de descrição pra vocês verem. Vou agradecer a Dois Filmes a oportunidade de ter assistido esse filme em primeira mão e vim trazer aqui pra vocês. E é isso, gente. Território Hostil, então, portanto, é muito bom. Vou ficando por aqui, gente. Beijo, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.